Domplex. Cerca Moura, Lisboa. No dia 25 de outubro de 1147, depois de 17 semanas de cerco à cidade morada, os cristãos entraram finalmente vitoriosos no Castelo de Lisboa, que à época se chamava Al-Usbuna. Nesta torre do Castelo Islâmico foi hasteado o estandarte de Dom Afonso Henriques, o rei conquistador, aqui apoiado por milhares de cruzados do norte da Europa. Poucos dias depois, um cruzado inglês escreverá uma longa carta a um homem de nome Osberto, a quem narra com bastante pormenor os acontecimentos da tomada de Al-Usbuna. A páginas tantas, o cruzado conta ter visto pela cidade vencida mouros aflitos, agarrados à cruz de Cristo e a rogar por Maria, Mãe de Deus. Mas será que o cruzado inglês compreendeu bem o que observou? Que cidade era afinal Al-Usbuna, quando em meados do século XII foi conquistada aos muçulmanos pelos cristãos? Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Manela Leitão, a cerca moura ou cerca velha, de que temos aqui um troço, era o primeiro anel defensivo de Al-Usbuna, que é o nome islâmico da cidade de Lisboa. Portanto, estamos a falar século XI, século XII. Era a primeira muralha que se avistava quem chegasse pelo rio. E é a muralha que protegia, de facto, o núcleo urbano, ou a cidade propriamente dita. A cidade desenvolvia-se precisamente pela vertente sul da colina. Para aquele lado. Exatamente, até ao rio. O modelo da cidade islâmica de Al-Usbuna é um modelo semelhante e muito similar a outras cidades, também da época, implantadas em colina e cidades portuárias. Portanto, temos uma zona designada por Alcáceva, que está localizada no topo da colina, que é uma zona mais privilegiada, onde encontramos os bairros residenciais da elite administrativa, religiosa e militar da cidade de então, e onde também temos o castelo. A partir daí, e pela vertente sul desta colina, desenvolvia-se então propriamente a cidade, ou seja, o núcleo urbano, com a vida comum de uma cidade, com os seus espaços comerciais, os artesãos, com o centro religioso principal, que era a mesquita, os mercados, os banhos públicos. Portanto, todos esses equipamentos se encontravam no interior das muralhas da cerca urbana. Neste local onde nós estamos, estávamos fora das muralhas da cidade. Estamos nos arrabaldes, que é um espaço contíguo à muralha, imediatamente contíguo, mas que está fora. O núcleo urbano era um recinto que tinha uma área de cerca de 15 hectares e que convivia
com os seus arrabaldes, ou seja, com todas as áreas que estavam fora com das todos muralhas. Os núcleos, exatamente, núcleos populacionais que estavam fora das muralhas e onde preferencialmente se desenvolviam as atividades mais poluentes, mais ruidosas, que exigiam mais espaço para o desenvolvimento dessas tarefas, como por exemplo as olarias. Portanto, todos esses equipamentos estavam preferencialmente localizados fora das muralhas, nos arrabaldes. Aqui, por exemplo, estamos a avistar o arrabalde de Alfama, junto ao rio, e parcialmente também os arrabaldes que existiam na colina da Graça, na colina de São Vicente e na colina de São Vicente de Fora. Qual era o perímetro da muralha, desta cerca velha? Esta cerca velha tem um perímetro de cerca de 1250 metros. 1250 metros. Exatamente. E quantas portas? As portas referidas pelas fontes escritas árabes falam-nos em 6 portas, século XI. 6 portas, 2 em cada lanço. Estas 6 portas estavam articuladas com os principais eixos de circulação, eixos estruturantes da própria cidade. Muitos deles remontam já às cidades pré-existentes, nomeadamente do período romano. Esta cerca velha, que acabamos de descrever, aproveitou e manteve em uso, não só aproveitou, mas manteve em uso, pelo menos parcialmente, vários troços das muralhas pré-existentes, nomeadamente a muralha da cidade do Baixo Império Romana, de Olisipo. Manela, cada nome que esta cidade já teve, Olisipo, Al-Usbuna, Lisboa, arrasta um mar de costumes, de civilizações, de gentes. É todo um universo singular que evoca cada um desses nomes, não é? Exatamente. A gênese da cidade de Lisboa remonta ao aglomerado urbano pré-romano. Portanto, estamos a falar de século VIII, século VII a.C. Sétimo antes de Idade Cristo. do Ferro. Já aqui tínhamos um aglomerado urbano bastante desenvolvido. Portanto, os romanos vêm ocupar um território que já tem marcas e assim sucessivamente. Portanto, o que acontece é que há sempre uma adaptação às pré-existências, independentemente das inovações e das concessões do espaço que cada civilização vai tendo ao longo dos tempos. Sugiro que deixamos para termos a percepção exata Da imponência, da monumentalidade. da extensão disto. Vamos até lá abaixo. Aqui temos um segmento de muralha de época islâmica. Este é talvez o mais monumental e o mais impactante que pode ser visto hoje na cidade. Esta escarpa, constituída por estas bancadas de calcário, serviram também como embasamento ou como fundação da própria construção. Portanto, toda a silharia assenta diretamente nos afloramentos rochosos, como aqui podemos ver. Mas como é que sabem, Manela, que este troço é um troço especificamente islâmico e não é um troço, por exemplo, romano, que a muralha islâmica aproveitou? Bom, aqui o contributo da arqueologia foi fundamental para podermos esclarecer a cronologia deste troço da muralha. E as escavações que foram aqui feitas, nomeadamente junto àquela torre que se vê daqui, aquela torre monumental, permitiu reconstituir toda a evolução construtiva deste troço que remonta à época romana. E baseados na relação estratigráfica entre essas mesmas estruturas, percebeu-se que toda esta estrutura que aqui está, este lanço, já era de época islâmica. Se reparar, tanto a torre como este pano de muralha é constituída por fiadas muito regulares, fiadas horizontais, regulares, de grandes silhares, portanto, cantarias de grande calibre. Muitos destes silhares apresentam uma característica muito peculiar. Se reparar, elas têm uma saliência, muitas destas. Sim, pois tem. Portanto, isto correspondem a silhares almofadados. São silhares de época romana,
Portanto, é um material pétreo que foi reutilizado nesta construção de época islâmica. Certo. Isso é um procedimento muito comum. A reciclagem verifica-se em muitos outros períodos. Se repararmos depois aqui, em relação a esta torre, isto é outra torre, já apresenta um paramento completamente distinto. Vejam que só estas duas primeiras fiadas, que aqui estão, apresentam características mais semelhantes a esta construção pré-existente, e depois temos uma construção nova sobre, portanto, esta construção aqui já deve, ou será já, de época cristã. Repare na imponência destas muralhas. E, de facto, aqui é um dos poucos sítios onde temos o privilégio de sentir esta monumentalidade Incrível. e esta presença física brutal. Qual era a altura da muralha islâmica, mais ou menos? Não sabemos medidas exatas. Rondariam entre os 8 e os 10 metros de altura, os panos de muralha, e as torres eram mais altas que os panos de muralha. Esta torre está conservada apenas parcialmente, ela seria muito mais alta, portanto ela tem 16 metros de altura, neste momento seria muito mais alta, e nós sabemos isso até tendo em conta a iconografia disponível da cidade, a iconografia quinhentista, onde ela aparece, de facto, muito destacada na paisagem. Manela, e que tal entrarmos para dentro da Medina, ou seja, cruzarmos este pano de muralha e irmos até à muralha da Alcáçova? Vamos a isso. Vamos embora. Vamos embora. Agora sim, definitivamente, na Medina, em Al-Ujbuna, dentro da Cerca Velha, no miolo da cidade de Al-Ujbuna. Estamos na parte mais alta da Medina, numa zona que faz fronteira com o lanço sul já da cerca da Alcáçova, da muralha de Alcáçova, que é toda esta estrutura que corre aqui ao longo da atual Rua do Chão da Feira, que estamos aqui a ver. O castelo tem um muralhamento próprio, Alcáçova tem as suas muralhas e depois o núcleo urbano tem a sua cerca urbana. São três estruturas independentes porque delimitam espaços com funcionalidades distintas, mas ao mesmo tempo fazem parte, todas estas três muralhas fazem parte do mesmo cenário que é a cidade. Manela, não podíamos terminar esta introdução às muralhas da cidade de Lisboa quando era Al-Ujbuna, a cidade islâmica, e muito particularmente entre o século XI e o século XII. Dom Afonso Henriques e os Cruzados chegaram aqui em 1147 e a partir daqui a história já é outra, e foi precisamente a cidade islâmica que a Manuela Leitão, arqueóloga da Câmara Municipal de Lisboa, tratou de sinalizar com estes tótems, chamam-lhe tótems, não é? Esta sinalética informativa não trata apenas da cidade islâmica, abrange também a cidade cristã, porque o traçado das muralhas Se mantém. Se mantém, exatamente. Portanto, é a cidade medieval, É a islâmica cidade medieval e cristã. Exatamente, exatamente.
até à construção da cerca fernandina, entre 1373 e 1375, à altura em que este sistema defensivo é parcialmente ou quase totalmente desativado. O perímetro da muralha fernandina é muito superior ao perímetro da muralha medieval. É quase 7 vezes superior ao perímetro da cerca velha. Temos 16 tótems informativos instalados nos sítios mais importantes para se compreender a estrutura da muralha, mas a muralha inserida nos vários espaços urbanos. Isso é que é muito interessante. Nós sabemos que há visíveis, embora não acessíveis ao público, troços de muralha dentro de uma série de edifícios icónicos da cidade de Lisboa. O palácio onde está instalada a Fundação Ricardo Espírito Santo, a Casa dos Bicos. Na frente de Ribeirinha, exatamente, a muralha acabou por ser absorvida, acabou por ser assimilada por uma vaga de construções que ocorreu nos inícios do século XVI, com a construção de casas nobres ou mesmo palácios que ocupavam toda aquela frente ribeirinha. Isto muito num contexto da expansão marítima portuguesa, em que muitas famílias nobres, à semelhança do Dom Manuel, que também deixa aqui a sua residência na Alcáçova e passa a viver mais junto ao rio, o Terreiro do Paço, o Paço Real passa a ser ali. Muitas famílias, portanto, também acompanham esse movimento e constroem as suas casas. E é nessa altura que a muralha vai acabar por ficar mais diluída na paisagem urbana, porque é completamente assimilada, ou quase totalmente assimilada nessas novas construções. É o que tem de extraordinário uma urbe, uma cidade, uma povoação antiga. É, como Lisboa, é produto de construções intestinas. A cidade devora-se a si própria, reinventa-se com as mesmas pedras de há 1000 anos e isso é absolutamente extraordinário. Exato. Manela Leitão, sem as suas explicações seria muito mais complicado tirar bom proveito daquilo que nos vai dizer agora o Sr. Professor José Luís de Matos, que nos vai falar de como era a coabitação, como era a vida dentro destas muralhas todas no século XI e no século XII. Muito obrigada, Manela. Cruzando a porta de São Jorge, estamos já dentro da Alcáçova, da antiga cidade islâmica. A partir de finais do século XX, várias campanhas arqueológicas fizeram o levantamento desta zona da Alcáçova e descobriram um rico bairro residencial, de que foi possível reconstituir 2 casas em tamanho real. Vamos entrar. O reboco pintado que sobrevive ainda das decorações do salão dá conta de como viviam requintadamente os muçulmanos que tinham direito a residir na Alcáçova. Não admira que Dom Afonso Henriques e os cruzados tenham demorado 17 semanas a tomar Al-Usbuna. Por mais que fossem os cruzados, no caso, exatamente, aqui afunilava a entrada. Depois tinham a segunda porta. Todo este espaço estava concebido para que fosse impossível, ou quase,
pôr em frente da segunda porta um instrumento que arrombasse a segunda porta. Portanto, a porta fechada, segundo, o cotovelo, terceiro, a chuva de projéteis, quarto, os poucos que entravam tinham grande dificuldade em arrombar a segunda porta. Sr. Professor, a tomada de Lisboa pelos cristãos foi quase há 1000 anos. Que bases documentais existem para se poder afirmar que as coisas se passaram assim e não assado? Para mim, o mais significativo, a fonte mais significativa é a chamada Carta a Osberto, de um R, talvez um Raul, um cruzado. Osberto é provavelmente alguém que ele conhecia, talvez um familiar que ficou em Inglaterra, porque no fundo se trata de um cruzado inglês. Chamemos-lhe Raul, que participou na conquista de Lisboa e que depois disso escreve para casa uma carta que tem pormenores muito significativos. A informação válida que a carta dá é muito importante para nós podermos perceber o que era a Luxebuna. O Dom Afonso Henriques pede ajuda a uma armada de cruzados que se dirigia à Terra Santa para conquistar Lisboa. Nós não sabemos muito bem quantos eram. Em todo o caso, quando se fala de batalhas, por exemplo, o cruzado fala de 3.500 cruzados. Dom Afonso Henriques veio por terra com os seus guerreiros, o que é perfeitamente natural. Dom Afonso Henriques estava mais ou menos sediado em Coimbra e continua a lá estar, porque Lisboa fica durante muito tempo entregue aos cruzados, digo eu. Não só, claro, que havia gente de Dom Afonso Henriques depois, aqui também em Lisboa, mas o que é certo é que ele veio por terra. Depois vamos ver onde é que os cruzados se localizaram em terra, os ingleses e os normandos de um lado, os de Colónia e da Flandres do outro. Integravam todos a mesma armada? Integravam todos a mesma armada, embora fossem grupos diferentes e até, a certo ponto, inimigos no sentido de que não concebiam a ida à Terra Santa da mesma maneira. Para os ingleses e para os normandos era uma expedição religiosa, antes de ser qualquer outra coisa. Para os outros, pelo que diz a carta do cruzado inglês, eles vinham, era à procura do saque. Para saquear. Portaram-se mal, sobretudo na entrada em Lisboa, porque os da Flandres e os de Colónia foram matar o bispo. E isso é um facto histórico. Este é um facto histórico. O que o Raul considerava realmente como um verdadeiro escândalo face àquilo que eles tinham combinado antecipadamente. Ora, durante essas semanas todas que me falou, 17 semanas 17 de cerco. semanas de cerco, houve vários recontros, praticamente todos os dias, ataques mútuos que os cruzados faziam, sobretudo aos arrabaldes que não tinham muralhas e que se defendiam a pau e pedra, como se diz em português, que se defendiam sobretudo atirando pedras porque não tinham armas. É que as armas estavam, o que é perfeitamente natural, dentro da cerca-mora. O Raul escreve que dentro da Medina Islâmica havia 15.000 combatentes e quando estes se cansavam, passavam as armas a outros. Em outubro de 1147, os ingleses e os normandos fizeram uma torre de madeira que veio do sítio onde estavam ancorados até à muralha da Cerca Moura e a Cerca Moura Foi tomada. foi tomada.
na verdade, isto é um castelejo, no sentido em que não foi concebido para aqui habitarem as autoridades políticas ou religiosas. Aqui é de facto uma estrutura militar. O castelejo é o último reduto de defesa de uma cidade, que é o cofre-forte de uma cidade. Então os tais 15.000 não estavam a defender a cerca Moura? Ou estavam Ora aqui? bem, estavam primeiro a defender a cerca Moura. Depois, se quisermos, recuaram quando a cerca Moura Foi tomada. foi tomada, recuaram, uma boa parte deles recuou até aqui. O castelo medieval é assim, tem fundamentalmente duas praças, a Praça Militar, que é esta onde nós estamos, e depois a Praça Civil, que é o sítio onde ficavam os mantimentos e onde se refugiavam as personalidades mais importantes. Ora bem, não cabe aqui muita gente. É na Cerca Moura que está o grosso da população que defende a cidade. Mas a Alcáçova, propriamente dita, era um sítio governamental, onde estavam os serviços do fisco, onde estavam os serviços militares, onde estavam as ligações, o alcaide, claro, é evidente, Os mais ricos? em certa medida, ou os mais notáveis. O bairro de Santa Cruz era um bairro cristão e há vestígios arqueológicos do século IX, X. Isso é extraordinário. Então quer dizer que junto à zona mais nobre da cidade islâmica existia uma igreja cristã? Existiu. É bom lembrar que a Mesquita de Córdoba foi logo no princípio utilizada quer por muçulmanos para o seu culto, quer por cristãos. Dividiam o mesmo templo? Por que não? Porque, no fundo, as igrejas autocéfalas tinham uma proximidade muito grande com os muçulmanos. Os muçulmanos são de origem abraâmica, tal como os judeus. E, portanto, há aqui uma ligação muito forte, sobretudo na Antiguidade, entre estas três religiões abraâmicas, ou chamadas pelos muçulmanos religiões do livro. Este cristianismo em que o bispo é a cabeça da diocese e com autoridade quase total sobre a sua diocese, exceto aquele que vinha das convenções dos sínodos e dos concílios. Como ainda hoje acontece na Igreja Ortodoxa. Ora, o que vai acontecer de facto na Idade Média, no século XI sobretudo, é que as igrejas cristãs vão ficar sob a autoridade cada vez maior do bispo de Roma, ou seja, O Papa. o Papa. E, portanto, é a partir daí que o poder papal se estende a toda a feudalidade europeia. Põe e depõe bispos, põe e depõe reis. Ora bem, este cristianismo é um cristianismo que evolui no sentido da centralidade do Papa, mas o cristianismo anterior em Lisboa vem pelo menos desde o século IV. Que existissem cristãos aqui no século IV, no período tardo-romano, não é uma surpresa, já o sabíamos. O que é menos expectável é essa ideia de que há essa espécie de continuidade sem problemas da cristandade neste território, mesmo a partir do século VIII, quando se dão as invasões árabes da Península Ibérica. O Raul, na carta ao Esperto, diz que, o alcaide muçulmano diz que eram 60.000 aqueles que pagavam imposto. Quem pagava o imposto? Unicamente agentes do livro, ou seja, cristãos e judeus. Portanto, os cristãos e os judeus podiam viver na cidade islâmica em paz e praticando o seu culto, pelo que eu percebo, Exatamente. desde que pagassem o imposto às autoridades que tinham o poder sobre a cidade. Ora E que bem. eram muçulmanas, evidentemente. Claro que, onde é que eles estavam? Fundamentalmente
nos arrabaldes. E esses arrabaldes, só um dos arrabaldes que os cruzados atacam, exatamente durante esse período de Do cerco, cerco. só um dos arrabaldes tinha 17 mil famílias. Mas que multidão! Exatamente, eram mais de 70 mil pessoas, de certeza absoluta. Não paro nunca de me espantar e encantar com este caminho para a Torre de São Lourenço. A Torre de São Lourenço era um poço fortificado onde os habitantes do castelo iam buscar água e depois a depositavam na cisterna, porque a água era um bem preciosíssimo numa cidade cercada ou num castelo cercado. Portanto, no fundo, isto era a maneira de ir lá abaixo buscar água em segurança. Em segurança. Quem é que vivia nos arrabaldes? Todos os que não cabiam na cidade. A Medina Islâmica aguentava uma população de 30 a 40 mil pessoas, segundo os urbanistas. Máximo. Máximo. Ora bem, o que vai acontecer é que aqueles que não eram guerreiros islâmicos ou as suas famílias viviam nos arrabaldes. Em primeiro lugar, os judeus junto ao Tejo, naturalmente, no Porto. Para comerciar, para ser mais fácil comerciar. Exatamente. A cristandade local, os cristãos que já cá estavam e que viviam entre aqui, a zona da costa do castelo, e a igreja de Santa Justa, que ficava junto do porto fluvial da cidade. Também existia uma rede fluvial na cidade, da velha cidade islâmica, que já não é visível hoje. Aquela que é a Avenida da Liberdade e que vai até lá acima, onde passava a Ribeira de Valverde. Havia outra ribeira que vinha de Arroios, que passa pelo Regueirão dos Anjos e que vem até à Moraria. Por isso, aqui havia hortas. A Alfama, nessa altura, tinha uma população mista, proveniente de muitos sítios e fazendo diversíssimas coisas. Desde aqueles que navegavam, os aventureiros da época islâmica, até aos mercadores que navegavam entre a margem sul do Tejo e que traziam as cebolas, o carvão. Se bem compreendo, nos arrabaldes viviam judeus, cristãos, islâmicos e gente de toda a parte. Ora bem, quanto a mim, sobretudo cristãos. Os judeus sempre foram uma pequena minoria comerciante e na época islâmica não devia ter uma expressão muito grande. Eram sobretudo cristãos. Estamos a falar de uma população que é uma população enorme e que ultrapassa largamente o número de guerreiros islâmicos que defendiam a cidade dentro da cerca murada. E seguramente ultrapassavam em muitíssimo o número dos cruzados que entraram na cidade em 1147. Em 1147. É claro que havia também os guerreiros do Afonso Henriques, que não sabemos quantos eram, mas eram capazes de também ser alguns milhares, e que se localizaram junto dos seus amigos moçárabes. O Afonso Henriques tinha uma especial devoção pelos moçárabes, por isso é que ele vai mandar fazer o mosteiro de São Vicente, que é o santo dos moçárabes. Do que estamos a falar é da comunidade cristã, uma cidade multicultural. A tal ponto que a carta começa por dizer que Lisboa era uma sentina infecta, onde tinham desaguado as águas sujas de todo o mundo. Porque, razão, cada um podia ter a religião que queria. Estamos a falar de uma cidade multicultural. Raul
pouco tempo depois da Reconquista, viu numa rua igual a esta ou semelhante, mouros como fantasmas, mal se aguentando de pé e clamando: Santa é a Mãe de Deus, Maria boa, boa Maria. Ele julga que eram mouros porque estavam vestidos de modo árabe. Ele enganava-se, porque o que ele viu foram cristãos que falavam árabe e viviam com os árabes há mais de 400 anos. Extraordinário. Aquilo que hoje seria o maior elogio que se podia fazer a uma cidade, à época, na perspectiva de um cruzado papalista, aprendi a expressão com o senhor professor, um obediente ao Papa, que pretendia ter uma posição hegemónica na cristandade, era de facto uma pouca vergonha, porque todos coabitavam e todos podiam ter a sua religião. Lembro-me só o que significa a palavra moçárabe. Como é que se diz em árabe? Mustarabin, ou seja, aqueles que vivem entre nós. Portanto, todos além os dos outros árabes, que não são árabes. Sobretudo agentes do livro, ou seja, cristãos e judeus. Os cruzados vinham com uma missão oficial, encomendada pelo Papa, tornar obediente toda a cristandade às regras que o Papa, o Bispo de Roma, impusesse. E, portanto, não tinham particular simpatia pelos moçárabes cristãos, porque os moçárabes cristãos praticavam ritos que não estavam alinhados com o Bispo de Roma. Mas Dom Afonso Henriques tinha uma franca simpatia pelos moçárabes cristãos, evidentemente. E os moçárabes, por ele, tinham uma grande simpatia pelo rei. Em abril desse ano de 1147, eles tinham aberto a porta de Santarém ao rei e aos seus guerreiros, da Medina Islâmica de Santarém. E, de facto, ao fazer o mosteiro de São Vicente e ao entregá-lo aos monges de Santa Cruz de Coimbra, que eram muito próximos, sempre foram muito próximos do rei, do Afonso Henriques, Dom Afonso Henriques dava aos moçárabes um sinal da sua simpatia. O que é facto é que o santo dos moçárabes passa a ser o santo protetor de toda a cidade da Lisboa cristã, São Vicente. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.